Sócio torcedor do Clube do Remo está aumentando os seus números, está aumentando as suas adesões. É claro que ainda não está no ideal, mas está crescendo. Isso que é o mais importante. Vamos falar também sobre a reunião do Conselho Deliberativo que vai acontecer no Clube do Remo, prevendo mudanças estatutárias visando as eleições deste ano. Vamos falar de especulações, atletas que estão chegando ao Clube do Remo e uma travessia confirmada. A gente vai trazer aqui quem foi esse que saiu do Remo, aliás, que saiu do rival e foi para o Clube do Remo. Tudo isso para você agora aqui no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço para você aquele bom e velho apoio de sempre. Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais, sempre buscando trazer conteúdos, informações, notícias para você que está aí do outro lado. Eu conto muito com o teu apoio. Se puder hypar também o vídeo é importante, né? Só você arredar os comentários pro lado e aí pronto, você vai lá hypar o vídeo e isso ajuda demais a gente a continuar crescendo cada vez mais. Então vamos lá, gente, bora falar sobre as informações do Clube do Remo. Antes de eu colocar as imagens do treino, né, vou aqui trazer aqui as informações referentes à reunião do Conselho Deliberativo do Clube do Remo que vai acontecer, né, saiu aí um edital, né, convocando os conselheiros do Clube do Remo para uma reunião que prevê ali mudanças do estatuto do clube. No caso, uma atualização, né, nesse estatuto, já avisando as eleições desse ano de 2026. Né? Tem muito falado aí, mas uma reunião que vai mudar o estatuto para o Remo virar SAF. Não tem assunto de SAF nesse momento dentro do Clube do Remo. Né? A questão toda agora, o foco todo são as eleições. Isso porque o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já disse em entrevista ao programa Bola na Torre que não vai concorrer à reeleição. Ou seja, ele não vai concorrer à reeleição dentro ali do cargo de presidente do Clube do Remo. Então as peças do tabuleiro começam a se movimentar para as eleições que vão acontecer no final deste ano. Agora sim, vamos colocar ali... Aliás, ainda não. Tem uma outra informação importante também. Depois a gente vai trazer as especulações. Vou falar aqui sobre sócio-torcedor do Clube do Remo. Porque o sócio-torcedor do Clube do Remo já ultrapassou a marca de 5.200 adesões, que já estão ali feitas pelo programa de sócio-torcedor do Clube do Remo. É claro que isso tudo é impulsionado, né, pela expectativa da disputa da Série A ali pelo Clube do Remo, e esse programa que passou por uma reformulação, está trazendo alguns benefícios. É claro que alguns valores não estão ali de acordo, né, com a expectativa do torcedor, mas está tendo pelo menos uma tentativa de fazer um programa mais atrativo ao torcedor. Isso daí é uma coisa que a gente precisa enaltecer. É claro que nem todo mundo pode, nem todo mundo está podendo fazer essa adesão, mas quem está podendo está indo lá na sede social do Clube do Remo, ou então acessando o site, né, do sócio-torcedor do Remo para poder fazer a sua adesão. O Remo que vai precisar muito do seu sócio-torcedor e o torcedor azulino, para poder garantir acesso aí aos jogos da Série A, vai ter que aí fazer o seu sócio-torcedor, porque lá existe uma preferência de compra bem maior. Agora sim, gente, bora falar sobre o mercado da bola, as especulações, mas colocando as imagens do treino do Leão. Até porque, afinal de contas, os trabalhos seguem lá no CT do Retrô. Então a gente vai trazer aqui algumas especulações, nomes que estão sendo ventilados. Começando pelo Iago Felipe, meia. Ele que é um meia experiente, entrou no radar do Clube do Remo, né? E segundo o meu amigo Giuseppe Tommaso, da Tomazão TV, o jogador está livre no mercado após passagem por clubes como Bahia e Mirassol, e seu nome tem sido mencionado como uma possível opção para o meio-campo azulino. Então, pode ser um nome aí que surja dentro do Clube do Remo. Outro nome também que pode surgir é o do Matheus Doria, zagueiro, ele que está lá no futebol mexicano. Ele é brasileiro e está jogando lá no México. O Matheus Doria, ele que está no Atlas do México, ele estaria sendo monitorado como uma opção para a linha defensiva e o nome dele surge como possível reforço para reforçar essa zaga do Remo para 2026. Inclusive ele seria uma espécie de indicação do técnico Juan Carlos Osório. Assim como Armando Gonçalves, atacante. Informação do meu amigo Lucas Rossafa,
né, junto ali com o Matheus Doria também, que foi uma informação inclusive dada pelo Magno Fernandes, o Armando Gonçalves, 22 anos, jovem atacante mexicano, que joga no Chivas Guadalajara, lá no México, e ele é uma indicação direta também do Juan Carlos Osório, que estaria sendo considerado aí pela diretoria, possivelmente por conta dessa indicação do Juan Carlos Osório. O jogador tem destaque ofensivo e pode reforçar o setor de ataque azulino caso avance na negociação. É claro que essa negociação com o Armando Gonçalves é uma negociação difícil, outros clubes também estão interessados nesse jovem atacante mexicano e, querendo ou não, é também uma parada um pouco complicada pela parte financeira. Mas o Remo tá tentando, o Remo tá buscando, o Remo tá querendo aí contar com o Armando Gonçalves. Agora volta a imagem aqui para mim, porque essa outra contratação que pode acontecer, aliás, ela já aconteceu. Ela só vai ser anunciada oficialmente. Volta a imagem aqui para mim. Estamos diante de mais uma travessia, né? Travessia de Remo, Paysandu para Remo. Nesse caso aconteceu de Paysandu para o Remo. Thalisson, zagueiro pertencente ao Coritiba, vai ser anunciado como reforço do clube do Remo. A informação foi obtida ali pelo Magno Fernandes e diz, né, que o Thalisson está ali já, inclusive, treinando com os atletas lá no CT do Retrô. Já estaria integrado ao elenco, só que ele não aparece nas imagens porque precisa ali fazer primeiro a assinatura do contrato. Então, Thalisson, zagueiro jovem, né, um zagueiro bem alto também, e que tem ali, que teve também um destaque no Paysandu, né, apesar desse ano pífio que o Paysandu teve, né, nesse ano de 2025, mas foi um dos poucos atletas que demonstrou um bom futebol ali dentro do time bicolor. Então, Thalisson, zagueiro, tá fechado com o clube do Remo e vai defender Azul Marinho nessa temporada de 2026. Reforço na zaga, querendo ou não, um atleta jovem, um atleta que pode render de uma maneira bem positiva para o clube do Remo. Agora, claro que não vai ficar somente nisso. Outros atletas devem pintar no clube do Remo. Agora, aquilo que eu falo, a especulação, ela faz parte de todo o processo. Ela vai se fechar ou não. E aí cabe ao Remo fazer a assinatura do contrato e anunciar oficialmente. No caso do Thalisson, a informação que nós recebemos é que ele já está lá no CT do Retrô, já está trabalhando com o grupo e só vai assinar o contrato depois ali do resultado dos exames, que é o procedimento padrão para todo e qualquer atleta que vai para um clube de futebol. É isso, travessia confirmada. Eu quero saber agora a tua opinião, torcedor azulino. O que você achou aí dessas especulações? O que você achou aí dessa questão do sócio torcedor do clube do Remo? Você concorda com os valores? Você acha que o valor do sócio torcedor do Remo deveria ser mais atrativo nesse momento, mesmo com a realidade do Remo na Série A, com os valores mais astronômicos? Me fala também sobre a questão política do clube do Remo, né? O que você acha das eleições desse ano? Quem será que deve vir como candidato da situação? Quais serão os candidatos da oposição? Coloca aqui embaixo nos teus comentários e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais, sempre trazendo conteúdos todos os dias aqui para vocês. Valeu, tamo junto e até a próxima!